Fala galera, meu nome é Thales. Me inscrevi no Enem, o que eu faço? Aí, hein? Bora E aí, o que eu faço, né? Vamos começar falando o que não fazer. O que não fazer quando você terminar de se inscrever no Enem. Eu vou mais longe, vamos começar um pouquinho dando uma explicação do que é o Enem, aí, esse bicho de 7 cabeças. Verdade. Então, o Enem, como fala as iniciais, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova de seleção para entrada na universidade, que é realizada em 2 dias e exige de você 5 áreas do conhecimento, que é a linguagens, a redação, a matemática, a ciência da natureza e as ciências humanas, com os assuntos cobrados do ensino fundamental até o ensino médio. Eu me inscrevi, agora eu sei o que é o Enem, eu me inscrevi, o que é que eu faço, qual é o meu primeiro passo? E aí, Thales, qual é o primeiro passo? Teoricamente, se você se inscreveu no Enem, você já sabe mais ou menos como funciona. A gente deu aqui uma apanhada geral. Recapitulação. Eu elencaria aí 3 pontos para o que não fazer depois que você se inscreve no Enem. Primeiro, se desesperar, né? A gente está em meio aí de coisas incertas e tudo mais, a gente está ainda vendo, o INEP ainda tá ali pensando o que vai fazer, mais tempo a gente tem. Se o Enem hoje fosse feito na data que foi prevista, né, a gente aí teria 6 meses. 6 meses? Acho que é em volta de 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. A gente teria 5 meses completos para poder estudar, né? E como eu sempre digo para os meus alunos, né, a gente tende a subestimar o tempo, né, ou superestimar também. A gente às vezes eu dou 3 minutos para alguém resolver uma questão, falo, só 3 minutos, e aí a pessoa termina em 1 e fica esperando 2, tá ligado? Então era bom a gente ter um pouquinho mais de noção de tempo. Mas o que eu quero dizer, não se desespere. Tempo você vai ter para estudar. A segunda coisa que eu elencaria pra gente não fazer é sair resolvendo prova na doida e prova do Enem. Por quê? Porque agora a gente vai entrar no que realmente fazer depois que você se inscreve no Enem. Isso. Quando a gente se inscreve no Enem ou em qualquer concurso ou vestibular e já vai querendo pegar provas antigas para resolver, a gente vai se deparar ali com questões de um nível mais aprofundado de conhecimento, de um nível avançado. E a maioria das provas que são realizadas, sobretudo o Enem, ela não está numa ordem crescente ou decrescente de dificuldade. Você vai ali se deparar com questões de um nível mais avançado, que exige conhecimentos básicos. E o que vai acontecer quando você vai resolvendo essas provas? Ocorre o que a gente chama de frustração. Quando a gente vai errando uma sequência de questões, a gente vai se frustrando. E como seres humanos temos uma tendência de quando a gente acerta, a gente ganha confiança. E nada melhor do que começar a parte mais fácil para a parte mais difícil. Eu acho que, como toda construção que começa num alicerce, que começa com uma fundamentação ou com uma fundação bem feita ali com a base, ela é uma construção sólida. Então uma construção ela demora mais na base, porque a base vai sustentar todo o resto, né? Inclusive, eu estava conversando isso com minha irmã ontem, né, que é psicóloga, que ela trabalha na educação, minha irmã é maravilhosa. E ela inclusive vai participar de alguns vídeos com a gente para dar algumas dicas para vocês na parte de emocional, socioemocional. E realmente a frustração, ela leva a gente a criar um bloqueio, seja ela por qual seja o motivo. Como o Thales Albert falou, resolver questões difíceis ou resolver questões que a gente não tem domínio e errar uma sequência de questões, eu já vi isso acontecer na prática, acaba bloqueando. A frustração ela impede você de continuar. E a gente não quer que desses 5 meses você perca 1, 2, 3 meses, porque você bloqueou a parte de exatas, que é a parte que a gente está aqui tentando tomar responsabilidade para te ajudar. Então, a principal coisa, me inscrevi no Enem, o que eu vou fazer? Agora eu vou organizar um cronograma, né, onde o início do cronograma eu preciso fazer com que o início ele compreenda toda a minha base. Aí você para e se pergunta, mas Thales, eu já tenho a base, eu já sei o que estudar. Então alicerce essa base, tá? Ou melhor, reforce essa base. Por quê? Porque mais de 50% da prova de matemática você vai fazer com o que você estudou no início ali, na parte fundamental, né? Se chama parte fundamental porque vem de fundamento, né? Isso. Então se você tiver fundamento, você vai. Fundação. E o resto que sobrou? E o resto que não faz parte desse mais de 50%? Você não consegue terminar se não tiver
essa base. Os primeiros 50%. Então, se você não conseguir entender operações entre números, se você não consegue entender operações entre esses números, se você não consegue entender como é que funciona a fração, o que é uma fração, como operacionar a fração, potência, raiz, se você não consegue formular uma equação, que eu acho que isso é o básico do básico. Se você não consegue dominar isso 100%, você vai perder muito de qualquer questão. Por isso, todas as questões que a gente for fazer, a gente vai dar uma ênfase muito grande na parte básica da questão. O que você precisa entender ali de domínio daquela parte básica da questão para você poder seguir. Porque você pode ser expert em entender um fenômeno físico, mas se você não souber quantificar, se você não souber operacionar aquilo que está na fórmula, você não sai do lugar, né? Inclusive sobre física. Isso. O Thales tocou num ponto muito importante e num ponto que nos faz questionar porque as diretrizes educacionais do nosso país inserem física geralmente no 8º, no 9º ou em até algumas instituições no ensino médio. Porque, como toda disciplina de natureza, para começarmos a entender os fenômenos naturais, a gente precisa ter uma boa base matemática. Então, matemática é uma disciplina que acompanha a gente ali desde o jardim até a formação ou além, justamente porque os conhecimentos matemáticos são imprescindíveis para o aprendizado de disciplinas como física. Então, se eu conseguir operar bem com números, seja ele fracionários, decimais, potências, raízes, incógnitas e equações, eu vou poder estudar física com uma certa facilidade, porque muitos estudantes brasileiros não gostam das ciências da natureza, porque precisariam de uma boa base matemática e foram desprovidos por alguma situação, por algum motivo, e sentem dificuldade no aprendizado da física, da química, etc. Então é isso que o Thales falou, tá? É isso que o Thales falou, tá? Se a gente não tiver uma boa base, se a gente não compreender números, Thales, diz aí o que a gente precisa estudar para começar essa base. Eu começaria ali por números, conjunto numérico. Não que você precise de todas as partes de propriedade e técnicas de conjunto numérico. Tem coisa que você não precisa, mas você precisa entender a parte de operações. Você precisa entender a parte de conversão, não, mas de representação numérica, né? Que mais para frente vai te dar base para você poder estudar uma notação científica, né? Para você poder entender mais como é que funciona uma função, que você só entende função se você entender como é que funciona, né? E só entende equação se você só vai fazer as operações. E né? Diga-se de passagem, função já chega ali na física arrasando como primeiro assunto. Já tem, em cinemática a gente já tem conhecimento de funções. É como eu sempre digo, função é o assunto que mais se contextualiza na parte da matemática. Várias aplicações na natureza, em tudo. Gráficos são funções, né? Beleza, Thales. Então bora objetificar aqui. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer depois que se inscreveu no Enem, não se desesperar. E nem ir tentando botar a carroça na frente dos bois. Ou seja, me inscrevi no Enem, não me desespero, traço um plano para fortificar ou criar minha base. Ou criar minha base. E depois, eu vou dar uma ênfase em leitura, tá? É uma dica que a gente vai dar aqui para você começar a fazer depois que se inscrever no Enem, ou a partir de agora, que não vai servir só para matemática, não vai servir só para ciências da natureza, onde abarca aí química, física, biologia e tudo mais. Vai servir para redação também. Então, ao invés de você ler livros esse ano, né, ler livros é muito bom, se você gosta. Eu não gosto. Né, eu não gosto. Então, como fazer... Thales, como é que eu posso fazer para praticar a leitura, já que você está dizendo que a leitura vai me ajudar na parte de matemática e de física também? Leia notícias, porque isso vai te ajudar em redação também. Leia o que está acontecendo ao redor do mundo, leia o que está acontecendo na sua cidade, leia o que está acontecendo no seu país e, complementando essa dica, assista pessoas falando sobre essa notícia. Por quê? Porque você vai entender melhor como você pode se desviar da sua interpretação, pensar de outras formas, né? Porque a pluralidade de ideia vai te ajudar muito na interpretação. Quando você começar a interpretar as coisas de forma mais palpável, e a gente vai ter dica aqui, lembrando, gente, aqui a gente está falando coisas gerais, né? O primeiro vídeo de dica, mas a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai falar sobre como interpretar uma alimentação. A gente vai falar sobre alimentação no dia da prova, a gente vai falar sobre como controlar o tempo no dia da prova, tá? A gente vai dar dicas sobre isso.
tudo pontual. Hoje a gente está dando uma explanada geral, tá? A gente vai ter convidados aqui, né? A gente já pensou em algumas pessoas na área da educação, Sim, na área da saúde, em várias áreas, né? A gente já recrutou sem as pessoas saberem que estão recrutadas, né? Mas vão vir, eu garanto. Então é isso, gente, tá? Só reforçando essa parte da leitura, e é muito importante porque você se identifica com o tipo de aluno que está no Enem, lê aquela questão gigante, quando chega no final já esqueceu o que é que leu no começo. Eita, você, só reforçando essa parte da importância da leitura, se você é aquele aluno que está no Enem e vê uma questão gigante, lê a questão, quando chega no final você esquece o que você leu no começo. Falta de leitura. Isso justamente é falta de uma cognição que é alcançada quando a gente tem o hábito da leitura. Se a gente desenvolver o hábito da leitura, o hábito de ouvir pessoas falando sobre temas importantes, a gente vai, por consequência, a gente vai conseguir assimilar mais rápido as informações e gravar melhor na nossa mente, né? Estender ali a questão do raciocínio. Então, investe na base, não se desespera, investe na base e comece a ler e interpretar e ver outras interpretações de forma diferente. As nossas primeiras dicas para o que fazer depois do que se escreveu no Enem vão se basear nisso. O resto vai vir com o tempo, né? A gente vai comentar outras coisas aqui, mas basicamente é isso. Outra dica super importante, tá? Essa daqui eu acho que é a mais importante. Acabou de se inscrever no Enem, o que você tem que fazer? Segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal, acompanha as nossas questões, acompanha as nossas explicações, que eu tenho certeza, essa parte aí eu acho que é das 4, eu acho que é a única que se a pessoa fizer, com certeza ela vai tá dando um salto no Enem. Gente, tudo na vida é questão de construção. Você não chega numa escada e pula pro último degrau. Você tem que ir degrau por degrau. Então, tipo, às vezes bate o desespero, eu ainda estou muito atrasado, mas aquela tua base, ela vai servir como diferencial na prova e vai fazer tua nota subir, porque a gente vai falar também do sistema de correção, que avalia TRI. também o TRI, que avalia também aquela questão de você não ter chutado. Então, se você tiver uma boa base, você vai acertar as questões fáceis. O sistema não vai entender como chuta, a gente vai explicar e tua nota sobe. Inclusive eu vou explicar como fazer a prova de matemática. Não é uma possibilidade de fazer a prova da matemática. Quem foi meu aluno em cursinho já sabe já. Eu bato nessa tecla, como você vai fazer a prova de matemática. É diferente de como você pode fazer. Se você vai fazer ou não, é opcional, né? Isso daqui não saiu da minha cabeça não. Tá, gente? Isso a gente pesquisa muito, Estudos. a gente vê outros professores, a gente absorve ideias para fazer isso. Galera, para finalizar esse vídeo, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal, tá? Curte e compartilha os vídeos. Se você acha uma dica ou uma questão muito legal, comenta. Principalmente comenta, né? Porque a gente às vezes fica pensando no que fazer para ser melhor, para ser mais assertivo aqui para vocês mesmo. E a gente gosta de escutar opiniões. Tanto que somos abertíssimos. Quando a gente posta um vídeo, a gente manda para todos os alunos que a gente conhece. Porque a gente quer feedback para melhorar essas coisas aí para vocês. Isso. Então entre em contato com a gente, perguntem, mandem e-mail, mandem direct, mande questões mesmo, no grosso. o WhatsApp. Nossa vida é uma vida aberta, ninguém aqui é casado. Público mesmo. Ninguém aqui deve nada a ninguém. Então a hora que você quiser perguntar, você pergunta. A gente vai responder? Vamos sim. A maioria, o máximo, não dá o máximo. A gente vai responder tudo, só não sabe se vai responder na hora, tá dá bom? o máximo, mas vai responder tudo, Então, só não sabe na hora. Não se desespera, alicerça a sua base, lê e assiste outras pessoas interpretando. Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, usa o nosso vídeo o máximo possível e... Falou!